Bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 2. Dando continuidade à parte de ondulatória e física moderna ali, vamos continuar falando do átomo de Bohr. Na última aula, nós especificamos como que é o átomo de Bohr. Um elétron girando em torno de um núcleo que é um próton. Um núcleo com uma carga positiva, o elétron uma carga negativa, ele gira numa órbita circular de raio R, mantida por uma força eletrostática dada pela lei de Coulomb, que esta força é a mesma que a força centrípeta. Então está aqui, nós igualamos isso à força centrípeta, calculamos a energia de interação, tudo isso aqui é da aula passada. Calculamos a energia de interação, energia potencial entre o elétron e o núcleo. Calculamos a energia cinética do elétron. E a energia potencial é o dobro da energia cinética, só que negativa. Calculamos a energia total no sistema, que é a soma da cinética mais a potencial. E tiramos que a energia total associada ao elétron em volta do núcleo é menos meio de Kze quadrado sobre R, onde K é a constante eletrostática, Z é o número de cargas elétricas aí, E é o valor da carga do elétron e R o raio da órbita. Aí, por que Bohr começou a desenvolver este modelo? Porque na época já existia o modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford era um átomo planetário. Para Rutherford, o átomo tem um núcleo contendo carga positiva e elétrons orbitam aqui como se fossem planetas em volta do Sol. Então, esse era o modelo de Rutherford. Mas nós já comentamos que quando uma carga elétrica acelera, ela irradia, ela emite radiação na forma de calor, principalmente na faixa do infravermelho, ou depende de quanto que ela acelera. Mas uma carga acelerada emite radiação. Então, se esse elétron está girando em órbita circular, ele tem aceleração centrípeta. E se ele tem aceleração centrípeta, então ele está acelerando. Então ele deve irradiar. E ele irradia energia na forma de onda eletromagnética. Se ele irradia, ele está perdendo energia. A energia cinética dele diminui, a interação aqui aumenta, ele começa a se aproximar do núcleo. E ele vem espiralando, em cada vez que ele está acelerando, ele está emitindo radiação. E se aproxima mais do núcleo até que, puf, uma hora ele cai no núcleo. E se ele cai no núcleo, positivo com negativo se anulam, a matéria seria totalmente neutra, o que não é verdadeiro. Então o modelo de Rutherford tem uma falha. E o que Bohr estava procurando era justamente como consertar essa falha. Então, Bohr chegou que a energia de interação, aqui, energia total de interação entre o elétron e o próton é dada por essa expressão. Até aí nada de novo. Só que isso, o que ele fez não garante que o átomo não irradie, porque ele está acelerando, tem aceleração centrípeta. Então o Bohr postulou algumas coisas. O que é postular? O que é fazer um postulado? É fazer afirmações na qual você não tem como demonstrar no momento. Mas você parte do pressuposto que elas são verdadeiras. E depois você vai desenvolver uma teoria para tentar provar este postulado. Mas, a priori, quando você afirma, você não tem como prová-lo. E o que Bohr postulou? Ele estava calculando para o átomo mais simples, que é o átomo de hidrogênio. Um átomo que tem um próton e um elétron é o átomo de hidrogênio. E Bohr disse, o elétron no átomo de hidrogênio
só pode se mover sem irradiar energia em certas órbitas circulares denominadas órbitas estacionárias. Então ele imaginou o seguinte, ó, tá aqui o núcleo positivo. E tá aqui o elétron numa órbita circular. Ele imaginou o seguinte, o elétron pode ter várias órbitas, o mesmo elétron. Isso é o que ele imaginou para dar conta, explicar por que o átomo não irradia. Então ele falou, quando o elétron está numa órbita circular, ele não irradia, ele pode acelerar. Então está aqui um elétron. O elétron ele pode girar aqui que ele não irradia. Por que ele não irradia? Porque se ele irradiar, ele cai no núcleo. E se ele cair no núcleo, a matéria fica inerte, o que não é verdade. Então ele postula, o elétron não pode irradiar. Então ele vai falar, olha, o elétron se move sem irradiar em certas órbitas circulares, onde ele vai chamar essa órbita de órbita estacionária. O elétron pode girar aqui, o elétron também pode girar nesta órbita, que é uma órbita mais distante. Se ele girar só nessa órbita, ele também não irradia. O elétron também pode girar nessa órbita. Se ele girar só nessa órbita, ele também não irradia. Ou seja, para Bohr, ele parte do pressuposto que o elétron girando ele não irradia numa certa órbita. Esse é o primeiro postulado dele. Aí ele vai dizer, o átomo de hidrogênio só irradia quando um elétron sofre uma transição de uma órbita estacionária para outra. E a frequência da radiação emitida é dada pela equação de Planck. Então ele fala, olha, se o elétron saltar de uma camada para outra, então imagina que o elétron salte desta camada para esta. Quando ele faz isso, ele pode irradiar ou absorver radiação. Quando ele pula para uma órbita mais externa, ele irradia. Quando ele volta para a órbita mais interna, ele absorve. Então, Bohr pensou o seguinte, o elétron girando em volta do núcleo não irradia. Mas se ele saltar de uma órbita para outra, ele pode irradiar ou pode absorver. Deixa eu só ver se eu acho um... Bom, antes deixa eu mostrar aqui. Então tá aqui, olha. O núcleo atômico tá aqui. E aqui as órbitas circulares. Se o elétron está numa camada mais interna e ele salta para uma mais externa, aquela hora eu falei errado, eu fiz o desenho errado. Ele absorve radiação. Então, nesse caso, ele absorve, ele ganha energia e pula para uma camada mais externa. Então, ele está aqui agora. E quando ele gira só nessa camada, ele não emite nada. Agora, quando o elétron saltar desta camada para a camada interna, ele emite radiação. Então, e Bohr vai falar, esta radiação, a frequência dela é calculada pela equação de Planck. Lembra a equação de Planck? E igual HF. Então, obedece essa equação. E por que Bohr colocou esta equação? Lembra que na época ninguém aceitava muito? Aí veio Einstein, mostrou que ela funcionava via efeito fotoelétrico. Então Bohr olhou para isso e falou, se ela funciona, eu posso imaginar que o elétron pode saltar de uma camada para outra, absorver ou emitir radiação por meio desta energia. Então aqui
foi o pulo do gato. Ele colocou a equação de Planck para explicar o átomo de hidrogênio. Então, esses dois postulados, ele afirmou isso e colocou no modelo dele que ele estava fazendo. Mas ele não tinha como provar isso. E vamos ver onde é que ele chega. Então ele fala, olha, se o elétron está numa órbita interna, pula para uma órbita externa ou vice-versa, a diferença de energia entre as duas órbitas é dada por h vezes a frequência conforme a equação de Planck. Então esta variação de energia de uma órbita para outra é dada pela equação de Planck. E mais, o elétron gira. Lembra que todo corpo que tem uma rotação, tem um movimento circular, ele tem uma grandeza associada a ele chamada momento angular. E o momento angular lá na mecânica, ele é calculado em módulo pela massa vezes a velocidade vezes o raio da órbita. Então, o momento angular é calculado assim, em módulo. Bohr postulou também, o momento angular do elétron só pode assumir valores que são múltiplos inteiros da constante de Planck. Ou seja, o momento angular, ele só pode assumir valores que são múltiplos inteiros da constante de Planck. Na verdade, ele fez a constante de Planck sobre 2π. Esta grandeza h sobre 2π, ela é tão comum que ela tem um símbolo, h cortado, ou, como se lê em inglês, h barra. H barra é a constante de Planck dividida por 2π. E Bohr postulou que o momento angular do elétron é um número inteiro de h barra. Por quê? Se você pegar a unidade de h e a unidade de momento angular, elas são as mesmas. Então, o momento angular, a constante de Planck está associada ao momento angular de alguma forma. E como ele colocou a equação de Planck do elétron saltar de uma órbita para outra, a energia fica quantizada. Então ele partiu do pressuposto que o momento angular também é quantizado, ou seja, só existe para certos valores. Então, L é igual a h barra, L é igual a 2h barra, L é igual a 3h barra, mas não pode ter L igual a 0,6h barra, só tem ou é um valor ou é outro. Quando ele só assume certos valores, a gente diz que ele é quantizado. Então, o Bohr postula isto também. Ele diz que o momento angular do elétron só pode assumir valores que são múltiplos inteiros da constante de Planck. Então, ele supôs que L, que é o momento angular, é nh barra, onde o n assume valores 1, 2, 3. Ou seja, o momento angular MVR é nh barra. E h barra é h sobre 2π. Pega a constante de Planck e divide por 2π, h barra vale 1,054 vezes 10 a menos 34 joules/segundos. Então, ou o momento angular é h barra, ou 2h barra, ou 3h barra e assim por diante. Então, vamos ver o que o Bohr tinha em mãos, então. Ele calculou a energia total do elétron, está aqui. Ele partiu da ideia de Planck que o elétron só emite radiação, absorve radiação, quando ele salta de uma órbita para outra. Então, a diferença de energia entre uma órbita e outra é HF. Então, F vai ser a diferença de energia por H. E ele supôs também que o momento angular é quantizado, é nh barra. Então, para este n, eu vou ter uma certa velocidade e um certo raio de órbita.
Ora, se a força elétrica que age aqui, que é dado por kZe² sobre R², vamos colocar o índice n que a gente está quantizando agora para um raio de órbita n, e a energia, a força elétrica é igual à força centrípeta, mv² sobre r, a velocidade está associada a um número quântico n, e o raio está associado a um número quântico n. Daqui a gente tira que v² é kZe² sobre mrn. E desta equação aqui, ó, desta equação, nós vamos ter o quê? Ó, mvnrn é igual a nh². Eu posso deixa eu só ver o que foi feito aqui. mvr igual a nh². V isola o V daqui e eleva ao quadrado. Então, você vai ficar assim, ó. Vn ao quadrado vai ser nh² sobre mrn ao quadrado. Fazendo isso, n ao quadrado está aqui, h² ao quadrado está aqui, m ao quadrado está aqui, rn está aqui. Então, peguei e fiz isso. Ou seja, v² é isto e v² também é isto. Então, eu posso igualar essas duas coisas, ó. Então, igualando esses dois termos, nós vamos ter que n², h² sobre m² rn² é igual a kZe² mrn. Daqui, ó, eu posso cortar um rn daqui com r² daqui, um m² daqui com m daqui, e isolar o Rn daqui. Isolando o Rn daqui, eu obtenho isto. O meu Rn é dado por essa expressão aqui, ó. O raio da órbita, da enésima órbita, é n², que multiplica h² sobre mkZe². Veja, isto é muito interessante. N é um número da órbita. O Bohr começou a contar essas órbitas de dentro para fora. Então, a mais interna é n igual a 1, depois n igual a 2, n igual a 3 e assim por diante. Então, se eu considerar a órbita mais interna, é a que vai ter o menor raio. Então, se eu tomar n igual a 1 para a órbita mais interna, então eu vou ter o raio dela, que é h² sobre m, k é a constante eletrostática, m é a massa do elétron, z é o número de carga elétrica e é o valor da carga do elétron ao quadrado. Veja, isto é constante, a massa é constante, o K é constante, o Z é constante, o E é constante. Todas essas constantes eu conheço. Quando eu coloco os valores das constantes aqui e faço a conta, esse raio dá aproximadamente 0,5 vezes 10 a menos 10 metros. Ou seja, até a época de Bohr, o pessoal sabia que o átomo era pequeno. Mas
quão pequeno era um átomo, ninguém sabia. Agora, nós sabemos... Obrigado, Tina. Agora, nós sabemos que um átomo, ele é pequeno e tem um tamanho. E qual é o tamanho? É uma estrutura circular de raio meio vezes 10 a menos 10 metros. 10 a menos 10 metros a gente chama de angstrom. E o símbolo é o A com uma bolinha em cima. Ou seja, o átomo de hidrogênio tem um raio de meio angstrom. Tá aí. Agora nós temos um tamanho para o átomo. Bom, precisaria saber se o modelo de Bohr estava correto, mas nunca nenhum modelo havia determinado um tamanho para o átomo. Bohr consegue fazer isso. Então, o átomo de hidrogênio, na sua órbita, o elétron na órbita mais interna, tem um raio de meio angstrom. Veja, o Z depende da quantidade de carga, mas o H-, a massa, a constante eletrostática e o E são constantes. E isto aqui dá dimensão de raio. Então, isso aqui ficou chamado de A0. A0. Então, o raio do átomo é N ao quadrado vezes A0 sobre Z. Tá aqui. E o A0 é chamado raio de Bohr, que dá meio angstrom. O A0 é o raio de Bohr, que dá meio angstrom. Na verdade, dá 0,529 angstrom, ou 0,0529 nanômetros. Tá aí. Agora, o átomo tem um tamanho. Até então, a gente nunca tinha obtido um tamanho para o átomo. Com este modelo, nós temos um tamanho. Agora, não é porque o modelo chega num tamanho para o átomo que ele tem que estar correto. Bohr partiu de uma ideia totalmente na contramão daquilo que se pensava. A gente não tinha nenhuma evidência de que o elétron fica saltando de uma órbita para outra. Mas ele olhou lá para a equação de Planck, adaptou esse modelo e chegou nisso. E o que mais que nós temos? A energia do átomo é menos meio de kZe² sobre R. E a frequência, quando ele salta de uma órbita para outra, é a diferença de energia sobre H. Então, olha, se a gente pegar essa energia inicial, vai ter um raio inicial. Para a energia final, tem um raio final. E colocar aqui, então substitui isto aqui e substitui isto aqui. E divide por H, vai nos dar isto aqui, ó. A frequência emitida ou absorvida pelo elétron quando o elétron salta de uma camada para outra é meio de kZe² sobre a constante de Planck, que multiplica 1 sobre o raio da órbita final menos 1 sobre o raio da órbita inicial. Ora, mas o raio da órbita é isso aqui, ou n² A0 sobre Z. Se eu substituir aqui no lugar deste raio e deste raio, eu substituir isto aqui, onde o n vai ser um n final, o outro vai ser um n inicial, eu vou obter esta expressão. A frequência é z² mk² e² sobre 4πh ao cubo, que multiplica 1 sobre n ao quadrado final menos 1 sobre n ao quadrado inicial. Veja,
Então, o que nós obtivemos foi, se você fala, mas de onde que apareceu esse 4π? Isso aqui vai sair de H barra sobre H sobre 2π aqui. A gente desmembra, faz toda essa conta e vai chegar neste termo aqui, ó. Então tá aí. Ou, se você quer transformar este H em H barra, você divide por 2π aqui e divide por 2π aqui. Vai aparecer em algum momento um 4π. Tá aqui, ó. Esta é a frequência de transição, é a frequência da emissão ou absorção de radiação que o elétron causa ao saltar de uma camada para outra, de uma camada interna-externa ou externa-interna. Então, esta é a frequência. Ora, mas nós sabemos, nós já estudamos ondas, que velocidade é comprimento de onda vezes a frequência. Então, a frequência é a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Mas se o elétron, ao saltar, emite radiação eletromagnética, a radiação eletromagnética viaja à velocidade da luz. E a velocidade da luz tem um símbolo, é a letra C. Então, isso aqui é C sobre lambda. Então, a frequência é C sobre lambda. Então, eu vou trocar ali por C sobre lambda. Agora, eu passo esse C para cá e olha o que acontece. Se eu passo o C para o outro lado, eu vou ter isso aqui, ó. 1 sobre lambda é igual a Z quadrado, M, K quadrado e a quarta, sobre 4π. Passei o C para cá dividindo. CH barra ao cubo, 1 sobre N final ao quadrado, menos 1 sobre N inicial ao quadrado. Eu obtenho isso. Agora, isto aqui são feitos somente de constantes. Somente de constantes. Eu posso calcular o valor disso. E quando a gente calcula o valor disso, isso aqui dá um valor único. Este valor dá exatamente a constante de Rydberg aquela constante das linhas espectrais que nós estudamos a aula passada, que quando Balmer achou as linhas de emissão e de absorção, ele chegou numa equação e depois Rydberg e Ritz ampliaram. Vamos voltar nela para recapitular. Deixa eu ver se eu acho aqui onde ela estava. Está aqui. Esta é a equação de Rydberg, que determinava de uma maneira empírica a posição das linhas de emissão e absorção. Esta é a equação de Rydberg. 1 sobre o comprimento de onda é R, que é a constante de Rydberg, 1 sobre um número inteiro ao quadrado, menos 1 sobre o outro número inteiro ao quadrado, onde o N tinha que ser maior que o M. Então, esta era a fórmula de Rydberg-Ritz. E a constante de Rydberg dava 0,011 nanômetros a menos 1. Quando Bohr teve aquela sacada, ou 1,0977, 10 a sétima metros a menos 1. Quando Bohr... Está aqui, ó, essa é a equação de Rydberg. E essa é a constante. Quando Bohr tem aquela sacada de usar a equação de Planck, quantizar o momento angular e postular que o elétron só emite ou absorve energia quando ele salta de uma camada para outra, obedecendo a equação de Planck,
Bohr não só chegou no tamanho do átomo, como ele chega na equação de Rydberg, na fórmula de Rydberg, onde isso aqui é o R. Então, isto aqui, ó, é o R. E dá o valor da equação de Rydberg. Como a equação de Rydberg é uma equação experimental e funciona, Bohr chega nela. Então, isso deve funcionar. Esse valor aqui dá o valor da constante de Rydberg-Ritz. E aqui, se você quiser trocar H barra por H sobre 2π, vai dar H sobre 2π ao cubo, vai dar, então, vezes 8, vai dar vezes 4π, 2π ao cubo vai dar 8, então você faz a conta aqui, ó, só desmembra H barra em H sobre 2π. A constante eletrostática, para quem não lembra, ela vale 1 sobre 4π ε0. Então, a constante eletrostática eu troco por 1 sobre 4π ε0. A constante H barra eu troco por H sobre 2π. E faço a conta, eu obtenho isto. Então, isso aí dá o valor da constante de Rydberg. O que é lindo, que é fantástico, chegar numa coisa que era experimental por meio de algo que ele postulou. Tá aqui. Isso dá o valor da constante de Rydberg. Bom, o modelo de Bohr chega no tamanho do átomo. E ele obtém a equação de Rydberg. O que isso significa? Por que ele obtém isso? Vamos lá, ele parte do pressuposto que o elétron salta de uma camada para outra. Quando ele salta de uma camada interna para uma camada mais externa, ele absorve energia. Se ele absorve, se essa energia tiver com a frequência da faixa de luz, ou seja, ali dentro do espectro da luz branca, significa que naquele espectro, se ele vai absorver, vai surgir uma linha escura. E se ele emitir, vai surgir uma linha clara. Por isso que Bohr obtém a equação de Rydberg. O modelo de Bohr dá conta de explicar como que surgem aquelas linhas espectrais, as séries de Balmer, séries de Lyman, de Paschen. Lembra que eu disse que na virada do século XIX tinha algumas coisas que nem ninguém sabia responder? Uma era a radiação de corpo negro, como que ajustá-la. Outra era o efeito fotoelétrico. E outra era o porquê daquelas linhas claras e escuras no espectro da luz branca. Radiação de corpo negro foi explicada por Planck. O efeito fotoelétrico foi explicado por Einstein. E a origem das raias espectrais tem a ver com o salto do elétron de uma camada para outra. Foi explicado por Bohr. Com este modelo, Bohr vai ganhar o Prêmio Nobel de Física. Então está aqui o modelo de Bohr. Se eu usar o raio de Bohr chamado A0 como uma constante de 0,0529 nanômetros, então, usando o raio de Bohr, fixo, ou seja, meio angstrom aproximadamente, o cálculo de um raio para qualquer outra órbita é o número da órbita ao quadrado vezes meio angstrom dividido pela carga envolvida. No caso, se só tiver um elétron, Z igual a 1. Tá? Então, eu posso tomar Z igual a 1 para o átomo de hidrogênio. Então, se eu colocar aqui, olha, se Z igual a 1 e o N para a órbita mais interna é igual a 1,
que vai ficar 1 ao quadrado, 1 vezes a zero sobre z a zero. Então, o raio da órbita mais interna, n igual a 1, vale a zero. É este raio aqui, ó. O raio para a segunda órbita, n igual a 2, o raio para a segunda órbita, n igual a 2, coloca 2 aqui. 2 ao quadrado, 4. Vai dar 4 a 0. 4 a 0. Para n igual a 3, coloca 3 aqui. 3 ao quadrado, 9. 9 a 0. Então, o raio da órbita é 9 a 0. Então, e o elétron, quando ele salta de uma camada para outra, ele emite ou absorve radiação. A energia para uma dada órbita é dado por isso, mas o raio é n quadrado a 0 sobre z, substitua aqui, que vai dar menos meio de mk quadrado, z quadrado. Olha, tudo isso aqui é constante. Tudo isso aqui é constante. Tirando o valor da carga, o número de cargas, que é o z, para fora, tudo isso aqui é uma constante, ó. Deixa o z para fora e o n para fora. Isto aqui é uma constante e tem dimensão de energia. Vamos chamar essa energia de E0. Então, isso aqui vai ser menos z quadrado, aí o 2 junto aqui, né? Menos z quadrado E0 sobre n quadrado. Ou seja, a energia do elétron numa dada órbita é menos z quadrado E0 ao quadrado sobre n quadrado. Quanto que vale E0? É só fazer essa conta aqui, ó. Coloca as constantes aqui. Se você colocar as constantes, dá meio de kE quadrado sobre A0, que vale 13,6 elétron-volt. 13,6 elétron-volt. Então, o E0 vale 13,6 elétron-volt. Se a energia é menos z quadrado E0 sobre n, e o E0 vale 13,6 elétron-volts, então a energia de uma órbita é menos para o átomo de hidrogênio, onde z é igual a 1. Então, isso aqui vale para o átomo de hidrogênio, onde z é igual a 1. Então, vale menos 13,6 sobre n quadrado elétron-volts. Ou seja, se eu colocar para n igual a 1, que é esta órbita aqui, ó, a energia aqui, ó, vai ser menos 13,6 elétron-volts. Se eu pegar para essa órbita n igual a 2, a energia aqui vai ser menos 13,6 dividido por n ao quadrado, que é 4 elétron-volts, e assim por diante. E a frequência com que o elétron emite ou absorve quando salta de uma camada para outra? Vai ser a diferença de energia por H. Então, veja uma coisa. Vamos calcular a energia quando o elétron salta da camada 3, n igual a 3, para n igual a 2. Quanto que dá essa diferença de energia aqui, ó? Bom, para n igual a 2, vamos calcular aqui, ó.
E de 2 vai ser menos 13,6 dividido por 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar, fazendo a conta aqui, 13,6 dividido por 4, menos 3,4 elétron-volts, que é este valor aqui. Então, para N igual a 2, é este o nível de energia do elétron. Para N igual a 3, põe 3 aqui, ó. Para N igual a 3, põe 3 aqui, ó. E aqui 3. E aqui vai dar menos 13,6 por 9, que dá este nível de energia aqui, ó. Menos 1,51. Quer saber qual é a frequência quando o elétron pula daqui para cá? Quando o elétron pula daqui para cá, a frequência vai ser menos 1,51 menos 3,40 dividido por H. E se o elétron pular da camada 4 para a camada 2? Calculas? Só que, se você lembrar da parte de espectroscopia que nós falamos, toda vez que o elétron pula de qualquer outra camada para a camada 2, formam as linhas da série de Balmer. E um modelo de Bohr demonstra exatamente a série de Balmer para isso. Chega a arrepiar, que coisa bonita. De tão preciso que é um modelo teórico coincidir com aquilo que foi medido na natureza. Isto não tem preço. Então, quando o elétron pula de uma camada mais externa para uma camada mais interna, ele emite uma onda eletromagnética. Só que agora essa onda eletromagnética, a gente vai chamá-la de partícula-onda. Ela é na forma de um fóton. Então agora a gente nem fala em onda. Fala que o elétron emite um fóton. O fóton dele é HNI. Ni ou F, né? HF. E quanto que é a frequência? A frequência é a variação de energia por H. Então é só ver quanto que a energia variou de uma órbita para outra, de uma camada para outra, divide por H, que te dá a frequência do fóton emitido. E quando Bohr publica isso vai ter, primeiro, vai predizer com precisão incrível as séries espectrais. Segundo, vai determinar um tamanho para o átomo de hidrogênio. E terceiro, a emissão e absorção de fóton na frequência calculada, prevista, é medida no laboratório e confirmada. Ou seja, o modelo de Bohr funciona. Então, os postulados que o Bohr fez estão corretos. E não é só série de Balmer. Dá para predizer todas as séries de Lyman, as séries de Paschen, todas aquelas séries quando o elétron salta de uma camada para outra, agora você conhece. Então a gente sabe de onde que surgem aquelas linhas espectrais, como que se formam as séries espectrais, por que e quanto de energia está envolvida em cada camada. E quando o elétron salta de uma camada para outra, qual a frequência do fóton que ele emite ou ele absorve. Então isso é incrível. Tá? O modelo de Bohr coroa o início da chamada física quântica. Tanto é que Bohr vai ser um dos líderes do movimento de interpretação dos fenômenos quânticos. Então, Niels Bohr. Bohr vem de uma família de cientistas, o pai dele era médico, ele é físico, ele vai ter filho físico, neto físico e teve mais de um prêmio Nobel na história. Então, é uma família muito importante. Olha aqui, ó. Calcule o comprimento de onda, a frequência e energia de um fóton
emitido por um elétron quando ele transita de n igual a 3 para n igual a 2. Ele quer que calcule o comprimento de onda e a frequência e a energia, quando o elétron salta da camada n igual a 3 para a camada n igual a 2. Bom, se eu usar a fórmula de Rydberg-Ritz, que sai do modelo de Bohr, tá? RH aqui é a constante de Rydberg. É só colocar. O final é 2, então, onde está n final, coloco 2. Fica 2 ao quadrado. Onde está o inicial, a camada inicial, é n igual a 3. Então, onde está n inicial, coloco 3. 3 ao quadrado. 1 sobre 2 ao quadrado é 1/4, menos 1/9. 1/4 menos 1/9 vai dar 5/36 de RH. Tá aqui, ó. Isso é 1 sobre lambda. Então, lambda é 36 sobre 5 RH, que é 36 sobre 5, a constante de Rydberg, 1.097 10 a sétima. Fazendo esta conta, o comprimento de onda dá 6.563 vezes 10 a menos 7 metros, ou 656,3 nanômetro. Esse é o comprimento de onda do fóton emitido. A frequência. Frequência é a velocidade da luz pelo comprimento da onda. Velocidade da luz é uma constante, 2,998 vezes 10 oitava metros por segundo, dividido pelo comprimento de onda que nós calculamos aqui. Fazendo esta conta, a frequência dá 4,568 vezes 10 a 14 Hz. Ó, quilo, mega, giga, tera. Dá 456 terahertz. Então, essa é a frequência do fóton emitido. Como que eu sei que o fóton é emitido? Porque ele saltou da camada mais externa para mais interna. E qual é a energia envolvida no processo? Usa a equação de Planck, ó. E igual a HF. H é a constante de Planck. 6,626 vezes 10 a menos 34 joules segundos. E a frequência é a frequência calculada aqui, ó. 4,568 10 a 14 Hz. Isso dá uma energia de 3,027 10 a menos 19 joules. Converte, se quiser, para elétron-volt. Isso dá 1,892 elétron-volt. Então, o elétron, ao saltar da camada n igual a 3 para n igual a 2, emitiu um fóton de 1,892 elétron-volts, com comprimento de onda 656,3 nanômetros e frequência 456,8 terahertz. Tá aí. Este aqui, olha. Calcular a energia e o comprimento de onda da linha espectral que possui maior comprimento de onda da série de Lyman. Então, ele quer que eu calcule a energia e o comprimento de onda da linha espectral que possui o maior comprimento de onda da série de Lyman. Bom, eu sei que a energia do fóton, a energia que um fóton tem se deve à diferença de energia entre as camadas, que é a energia inicial menos a final entre as camadas. Então, essa diferença de energia, E2 menos E1, vai ser, veja, vamos lembrar da série de Lyman, vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui. Série de Lyman é tudo que transita de qualquer camada para a camada n igual a 1. Então, transitou de alguma camada para n igual a 1, é série de Lyman. Então, eu vou transitar a energia que possui, da linha que possui o maior comprimento de onda. Qual é aquela que possui o maior comprimento de onda? É a de menor frequência. A de menor frequência ocorre de n igual a 2 para n igual a 1. Então, aonde está
o N pela equação de Bohr, a energia é menos 13,6 sobre N quadrado. Então é menos 13,6 sobre, para N igual a 2, 2 ao quadrado. Menos 13,6 para N igual a 1, 1 ao quadrado. Fazendo essa conta, a diferença de energia dá 10,2 elétron-volts. Essa diferença de energia é a energia do fóton. Ele quer o comprimento de onda. Ora, o que é? Pela equação de Planck, frequência é a variação da energia por H. Mas frequência nada mais é que a velocidade da luz pelo comprimento da onda. É ΔE sobre H. Aqui eu inverto, eu tiro que lambda vai ser HC sobre ΔE, a diferença de energia. Então, HC sobre ΔE. E2 menos E1. A diferença de energia deu 10,2 elétron-volts. Então, esta diferença, 10,2. HC é uma constante que já apareceu. Nós já comentamos dela, lá no efeito fotoelétrico. Ela vale 1.240 elétron-volt nanômetro. Se eu substituo aqui e faço a conta, o comprimento de onda dão 122 nanômetros. 122 nanômetros. Então, com o trabalho de Bohr, a gente chega em algumas conclusões bastante interessantes. Desculpa. Algumas conclusões bastante interessantes. Niels Bohr, ele propõe o salto de um elétron de uma órbita para outra. Esse salto fica conhecido como salto quântico. A órbita, ou as órbitas dos elétrons, são quantizadas. Elas não emitem nenhuma radiação nem luz enquanto os elétrons giram em suas órbitas, chamadas órbitas estacionárias. A emissão de luz ocorre quando o elétron salta de uma órbita para outra. Então, o elétron orbita, somente quando ele salta de uma órbita para outra é que, ou seja, quando acontece o salto quântico, é que ele emite ou absorve luz ou outra forma de radiação. Então, veja, Max Planck explica a radiação de corpo negro, chegando numa equação onde a energia de uma onda eletromagnética é proporcional à frequência dela. No início, ninguém deu muita bola para isso, até aparecer Einstein e utilizar essa equação para explicar o efeito fotoelétrico. E Einstein dá conta de explicar o efeito fotoelétrico com ela. Depois, vem Niels Bohr, usa a equação de Planck no modelo do átomo e dá conta de garantir que o átomo fique estável, ou seja, o elétron não caia no núcleo, e mais, chega num tamanho para o átomo, coisa que ninguém sabia até então, e prediz, através deste modelo, as séries espectrais, chegando na equação de Rydberg. O fóton emitido é uma onda de luz que tem característica de partícula. Então lembra, lá no início, Thomas Young provou que a luz era uma onda. Pois Einstein vem falar em partícula de luz. E partícula e onda são coisas antagônicas. A partícula ela é concentrada numa região do espaço, a onda é espalhada. Onda tem comprimento de onda e frequência. Partícula não. A energia da onda depende da frequência dela. A energia da partícula está associada à massa dela. Então, são coisas muito diferentes. Mas Einstein junta essas duas coisas e vai
propagar a ideia de partícula-onda. Partícula-onda. E para a luz, esta partícula-onda ficou conhecida como fóton. Então, o fóton é uma partícula-onda de luz ou de onda eletromagnética. Qualquer onda eletromagnética a gente chama de fóton. Isto era o que se conhecia na segunda década do século XX. Até que aparece um indivíduo, um físico, chamado Louis de Broglie. Louis de Broglie, ele era um príncipe francês, historiador, que se interessou pela física e começa a se dedicar a estudar física, principalmente a física que estava acontecendo naquele momento. Este é o príncipe Louis de Broglie, ou, como alguns gostam de acentuar o final, Louis de Broglie. Em 1923, ele estendeu a dualidade onda-partícula, além dos fótons, para a partícula subatômica como os elétrons. E essa foi a tese de doutorado dele. Ele associa ondas a partículas. E a gente se pergunta como conciliar esses aspectos tão contraditórios entre onda e partícula. Qual foi a hipótese de de Broglie? Bom, ele, na tese de doutorado dele, ele faz a seguinte pergunta. Se ondas de luz se comportam como partículas, é o caso dos fótons, será que partícula, como os elétrons, podem se comportar como ondas? Esta é a pergunta que ele faz e ele se propõe a investigar isso. E o que ele fala? Olha, partícula possui energia e massa. Onda possui energia e comprimento de onda. No caso de partículas, a teoria da relatividade de Einstein já mostrava que a energia associada a uma partícula é dada por E igual mc ao quadrado. Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. E a energia associada a uma onda é dada pela equação de Planck. E igual a hf. Ora, mas se a velocidade da luz é o comprimento da onda vezes a frequência é c sobre lambda. Então, se eu substituir esse cara aqui, eu vou obter isso. Então, a energia de uma onda está associada ao comprimento de onda. Então, nós temos essas duas energias, uma para partícula e uma para onda. De Broglie falou, se um elétron for uma partícula que também tem características de onda, então essas duas energias devem ser iguais para eles. Então, esta energia para a partícula tem que ser igual à energia para a onda. E ele iguala essas duas coisas. Ora, C de um lado, C do outro, cancela. Isso aqui cancela. Você vai ter mc é igual a h sobre lambda. Espera aí, mc é massa vezes velocidade. Existe uma grandeza física chamada momento linear, simbolizado pela letra P. Ele é o produto da massa pela velocidade. É um vetor. O que é o momento linear? É a quantidade de movimento que um corpo possui. É o quanto de movimento um corpo possui. E esse movimento depende da massa do corpo e da velocidade do corpo. Quando dois corpos colidem,
eles transferem momento linear de um para o outro. Então, momento linear é característico de partícula. Então, este lado da equação é momento linear. E este lado da equação tem comprimento de onda, que é característico de onda. Então ele conseguiu, numa mesma equação, ter uma igualdade entre uma característica de partícula e uma característica de onda. Esse aqui é um momento linear P. Então, o momento linear é H sobre lambda. O momento linear do elétron é a constante de Planck pelo comprimento de onda do elétron. Então, eu posso associar ao elétron um comprimento de onda, que vai ser calculado através do momento linear dele. Então, esta equação e a equação que vincula onda e partícula, dando a característica de partícula onda para elétrons. Só elétrons? Não. Isso pode se aplicar a qualquer outra partícula. Próton, nêutron, não importa. E se a gente for pensar nesse conceito, pode estender até qualquer outro corpo. A um celular, a uma calculadora. Só que, como a constante de Planck é muito pequena, quando você associa um comprimento de onda a um corpo macroscópico, você não vai perceber o comprimento de onda dele. Tá? Você não vai conseguir perceber. Esse comprimento de onda se torna muito reduzido. E você não percebe isso. Então, esta é a equação de de Broglie, que correlaciona momento linear com comprimento de onda. E a hipótese de de Broglie, ele também fala em momento angular quantizado. Ele pensa no seguinte: o elétron, se ele é uma partícula onda, eu posso pensá-lo como uma onda. Se ele tem uma órbita que é um caminho fechado, então ele forma uma onda fechada aqui, ó. Uma onda fechada nesse caminho é uma onda estacionária. Uma onda estacionária nós já estudamos. É aquela que as extremidades dela, ela fica presa entre duas extremidades. Então, se eu pegar aqui um comprimento de onda, que é um S inteiro, para o elétron, ele estaria este comprimento de onda. Então, para de Broglie, eu posso tratar o elétron em órbita em torno do núcleo como uma onda estacionária. O elétron seria uma onda estacionária girando aqui em torno do núcleo, oscilando em torno do núcleo. Se ele é uma onda estacionária, esta órbita tem um comprimento que é 2πr. Dentro desse comprimento, tem que caber um número inteiro de comprimento de ondas. Então, 2πr tem que ser igual a n lambda, onde n é 1, 2, 3 e assim por diante. Tá? Porque se quebrar aqui uma parte fracionada de comprimento de onda, isso não é uma onda estacionária. Então, eu teria aqui a órbita estacionária do elétron. E a gente pode imaginar agora o elétron não como uma partícula girando, mas sim como um emaranhado de ondas aqui em volta, formando órbitas estacionárias. Então, olha, nesta órbita de raio R, comprimento 2πr, uma órbita circular, tem que caber um número inteiro de comprimento de ondas. Ora, mas quem é o comprimento de onda? A gente acabou de ver que P é H sobre lambda, então o comprimento de onda é H sobre P, que é o momento linear. Então, se eu trocar isto por isto, eu vou chegar nesta equação aqui. Olha.
N 2πr é igual a NH sobre P. Passo o P para cá e o 2π para lá. R vezes P é igual a NH sobre 2π. Mas espera aí, quem é R vezes P? P é mV. R é igual a NH sobre 2π. Mas MVR é um momento angular. É igual a NH sobre 2π H barra. Então, isso aqui tudo vai virar um momento angular igual NH barra. Está aqui. Que deu a mesma equação para momento angular quantizada que Niels Bohr postulou no seu modelo. Então, está aqui. Então, de Broglie prediz que não é só ondas de luz que tem comportamento de partícula, ou partícula-onda. Partículas como elétron também têm comportamento de partícula-onda. Inclusive, você pode calcular o comprimento da onda dele. A gente chama esse comprimento de onda associado a uma partícula de comprimento de onda de de Broglie. Olha esse exercício. Calcular o comprimento de onda de de Broglie de uma partícula com massa 10 a menos 6 gramas, movendo-se com uma velocidade de 10 a menos 6 metros por segundo. Então, uma partícula de massa 10 a menos 6 gramas, que tem uma velocidade de 10 a menos 6 metros por segundo. Qual o comprimento de onda dela? Bom, P, que é um momento linear, é H sobre lambda. Então, lambda é H sobre P. Lambda é H, P é M vezes V. H é 6,63, 10 a menos 34. A massa, 10 a menos 6 gramas ou 10 a menos 9 quilogramas. Velocidade, 10 a menos 6 metros por segundo. Ou seja, fazendo essa conta, o comprimento de onda dá 6,63, 10 a menos 19 metros. Veja, uma partícula de 10 a menos 6 gramas é muito pequena, uma massa muito pequena. Com esta velocidade baixa, quase parada, tem um comprimento de onda tão pequeno que é menor que o núcleo atômico. O núcleo atômico está aqui. Esse é o núcleo atômico. Só para vocês terem uma ideia, o núcleo atômico tem da ordem de 10 a menos 15 metros. O comprimento de onda aqui, ó, ele tem comprimento de onda 10 a menos 19 metros. 10 mil vezes menor que o núcleo. Então a gente não vai conseguir perceber isso. Mas existe um comprimento de onda de de Broglie para aquela partícula. Então, não adianta você querer calcular o seu comprimento de onda de de Broglie. Você tem um. Mas ele é tão pequeno que se torna indetectável. Agora, quando você vai reduzindo o tamanho dos corpos e chegando na escala atômica, para elétrons, prótons, nêutrons, aí o comprimento de onda se torna significativo. Por isso, a física quântica, seu campo de validade é na escala atômica. Tá? Existe uma relação entre comprimento de onda do elétron e energia cinética do elétron. Qual é a energia cinética de um elétron? Bom, energia cinética, K, ela é calculada assim, meio de mv quadrado. Mas se eu multiplicar essa equação em cima e embaixo pela massa, eu vou ficar assim,
1 sobre 2m, multipliquei embaixo pela massa, e em cima pela massa, m quadrado v quadrado. Isso é a mesma coisa que m vezes v ao quadrado sobre 2m. M vezes v é o momento linear P. É P quadrado sobre 2m. Então, eu posso escrever a energia cinética também como sendo P quadrado sobre 2m. Está aqui a energia cinética escrita nesta forma. P quadrado sobre 2m. Então, quem é P? Passa 2m para cá multiplicando, 2mk. P é a raiz quadrada de 2mk. Mas lambda é H sobre P, pela relação de de Broglie. Lambda é H sobre P. P é raiz de 2mk, então é H sobre raiz de 2mk. Eu posso multiplicar em cima e embaixo por C. Não altera em nada. Ó, eu vou pegar isso aqui, ó. Lambda é H sobre raiz de 2mk. Se eu multiplicar aqui por C e aqui por C, não altera em nada. E eu posso jogar esse C aqui dentro, ele vem ao quadrado. Ó. Então vai ficar 2mc quadrado HC. É isso aqui, ó. HC é uma constante, apareceu quando nós estudamos efeito fotoelétrico. Ela vale 1.240 eletrovольts nanômetro. Raiz de 2. A massa aqui, vamos pensar para o elétron. É para ele que nós estamos vendo. Para o elétron. A massa do elétron é 0,511 10 a sexta eletronvolt. Por C quadrado, né? Eletronvolt por C quadrado. Vezes C quadrado vai embora. Vezes K. Fazendo essa conta toda, isso aqui simplificando, o comprimento de onda do elétron dá 1,23 nanômetro sobre a raiz da energia cinética. Ou seja, se você conhece a energia cinética do elétron, você sabe o comprimento de onda de de Broglie associado a ele. Isso é bem interessante. Ou seja, partículas como elétron têm característica de onda? Tem. Parece contraditório, mas isso só foi possível com o avanço da física quântica. Em 1927, dois físicos, Davidson e Germer, esses dois físicos, eles partiram da ideia de de Broglie. Olha, se o elétron tem característica de onda, eu posso difratar elétrons e posso causar interferência de elétrons. Vamos recapitular. O que é difração? Difração é a capacidade de uma onda contornar obstáculos ou atravessar uma fenda e sofrer um desvio. Então, se eu tenho aqui, ó, uma fenda aqui, e aqui eu mando uma onda plana, essa onda é vista de cima. Quando ela tocar aqui, eu esperaria que ela saísse em linha reta aqui, ó. Mas não é isso que acontece. Ela se abre. O que acontece é isso. Ela faz isso. Ela se espalha na região. Isto é difração. Interferência. Interferência
é quando duas ondas coerentes, atravessando uma fenda, elas se espalham por difração numa dada região e se superpõem, gerando interferência. Então, se eu tiver uma dupla fenda, tipo o experimento de Thomas Young, assim, e aqui eu mandar uma onda plana, ela vem aqui, aqui. O que vai acontecer aqui? Essa onda vai fazer isso. E a outra onda passando pela outra fenda vai fazer isso. Aonde elas se encontram, vai ter os nós e os ventres, gerando uma superposição de onda. Aqui, aqui. E aí vai ter um padrão de interferência. Vai ter áreas de interferência construtiva e destrutiva numa tela aqui. Então, uma região, outra. Isso é interferência. Isso é difração. Somente ondas sofrem interferência e difração. Mas se o elétron tem característica de partícula onda, ou seja, ele é um misto desses dois, um elétron, em tese, pode sofrer difração e interferência. E foi isso que Davidson e Gerber tentaram mostrar. Eles pegaram uma amostra, uma chapa aqui, de níquel, cristal de níquel, colocaram um eletrodo aqui ligado a uma alta diferença de potencial. O que acontece com isso? Isso aqui que nem uma lâmpada, isso aqui acende. Quando acende e tem uma voltagem alta, surge um fenômeno chamado emissão termoiônica. Isso aqui começa a emitir elétrons. Esses elétrons vão sair daqui, ó. Vão bater nessa chapa. E eles podem se espalhar. O que é se espalhar? Sofrer uma reflexão aqui. Porém, você pode medir o ângulo de espalhamento associado à energia que você está aplicando aqui. Então, o que esses caras fizeram foi, eles mediram qual era o ângulo de espalhamento do elétron em relação à energia. E eles notaram que o comportamento tinha um padrão de mínimo, máximo, mínimo e máximo. Eles mediram isso. E esse era um comportamento característico de onda. Aí vem Thomson, filho do J.J. Thomson, que ganhou o Nobel de Física. O filho dele também vai ganhar. Ele faz experimentos com diversos metais e ele demonstra difração de elétrons em folhas finas de metais. Ou seja, os elétrons difratam em estrutura de metal. Ou seja, os elétrons têm uma característica ondulatória. O Thomson e o Davidson vão ganhar o Prêmio Nobel de Física de 1937. Aí, os trabalhos de Easterman, Stern e Frisch vão mostrar que todas as partículas materiais apresentam comportamento ondulatório. Ou seja, vão ter difração de feixes moleculares de hidrogênio e de hélio numa superfície de fluoreto de lítio. Eles não vão trabalhar só com elétrons, vão usar o átomo inteiro. Átomos de hidrogênio inteiro também difratam. Átomos de hélio inteiro também difratam, mostrando que a relação de de Broglie é verdadeira. Na escala atômica, as partículas não são partículas puras, são partículas ondas. Tem característica tanto de partícula quanto de onda. Então aqui a ideia do experimento. Que ele coloca um feixe de elétrons, passa por uma dupla fenda
e mede um padrão de interferência. Ó. E obedece à equação de interferência. D seno de θ é n lambda. Para n igual a 0, mais ou menos 1, isso é registrado num filme fotográfico. Ou seja, os elétrons difratam, os elétrons interferem. Portanto, os elétrons têm comportamento ondulatório também, além do comportamento de partícula. Então, a teoria de de Broglie, a teoria de Niels Bohr, não era uma coisa só elucubrações matemáticas. Ela funciona, a natureza é assim. Aqui, dados com experimento. Usando... Aqui eu acho que é um feixe de... Deve ser de 40 elétrons. Você tem este padrão. Não dá para identificar muita coisa. Com 200 elétrons, você já vê regiões de concentração de elétrons e vazio. Concentração, vazio, concentração. E aqui, com 2.000 elétrons, você vê região escura, clara, dando exatamente o padrão de interferência de onda, como era esperado. Elétrons também sofrem interferência de onda. Elétrons também acabam desenvolvendo um padrão de difração. Difração e interferência. Então, aqui, experimento da dupla fenda. Com luz, você vê aquelas linhas assim. Com elétrons, você vê as regiões assim. Típica de um padrão de interferência. Se não houvesse interferência de elétrons, eu enxergaria uma coisa assim. Que eu tenho duas fendas. Se eu jogo elétrons e aqui eu tenho uma tela, se eu jogo elétrons... apaguei tudo, caramba. Vou fazer de novo. Aqui eu tenho uma dupla fenda. E aqui eu tenho uma tela. Se eu jogo elétrons, isso são elétrons. Imagine como se fossem bolinhas, tá? O que vai acontecer? Se não tivesse, se o elétron não sofresse difração nada, só ia passar elétrons aqui em linha reta. Ó. O que eu ia enxergar aqui? Um amontoado de elétrons aqui. Talvez um pouquinho espalhado, assim. E aqui também ia enxergar um amontoado de elétrons aqui, ó. Se não tivesse interferência, é isso que eu enxergaria. Mas não é isso que a gente enxerga. O que a gente enxerga é isso.
que a gente enxerga são vários deles. E vários só é possível se formar com um padrão de interferência. Então, o que a gente está enxergando ali é uma coisa assim, ó. Que eu tenho um, outro, outro. Isso aqui é típico de um padrão de interferência. Isto garante que os elétrons assumem comportamento ondulatório. Ou seja, elétrons são partícula-onda, como prótons são, nêutrons são, átomos são. Então, a dualidade onda-partícula, a gente chama isso de dualidade. Por que dualidade? Porque tem duas propriedades, a de onda e a de partícula. A dualidade onda-partícula, ela está presente em todas as partículas atômicas e subatômicas. É como se fosse uma onda concentrada numa região com característica de partícula. Então, tudo se propaga como se fosse uma onda e troca energia como se fosse uma partícula. Então, tudo se propaga como se fosse uma onda e troca energia como se fosse uma partícula. Aí entra em cena um físico chamado Werner Heisenberg. E o Heisenberg, ele passa a estudar essas propriedades de partícula-onda que estavam surgindo naquele momento. E ele vai chegar num princípio que vai ser um dos pilares do comportamento das partículas-ondas no mundo quântico. Ele diz o seguinte: é fundamentalmente impossível medir simultaneamente, com precisão tão grande quanto se queira, a posição e o momento de uma partícula. Momento aqui é momento linear. Ele fala, não dá para medir com uma precisão tão grande quanto eu queira a posição e o momento linear de uma partícula na escala atômica. Veja, um deslocamento, uma incerteza no tamanho na escala atômica deve ter uma incerteza do tamanho do comprimento da onda, da partícula-onda. Ora, qual é a variação do momento linear? O momento linear, ele é da ordem de h sobre lambda. Então, se eu multiplicar o momento linear por ΔX, ΔPx, vai ser lambda multiplicado por h sobre lambda. Isso vai ser da ordem de grandeza de h, que é a constante de Planck. Para ser mais preciso, a dedução é um pouco mais profunda do que isso. ΔX aqui é a incerteza na posição. ΔPx é a incerteza no momento linear ao longo do eixo x aqui. O produto dessas incertezas é da ordem de grandeza da constante de Planck. Se você fizer uma análise um pouco mais de cuidado, com um rigor mais matemático, que a gente não vai fazer aqui, este produto dá isto aqui. ΔPx vezes ΔX tem que ser maior ou igual a metade de h barra. ΔPx tem que ser maior ou igual a metade de h barra. Ou seja, este produto vai ser maior ou igual a meio h barra. Significa o seguinte: se eu conheço a posição com relativa precisão, a incerteza da posição vai ser pequena, ou seja, ΔX tende a zero.
Se a incerteza na posição é pequena, ΔX tende a zero. Como o produto dá esta ordem de grandeza aqui, se esse cara aqui diminui, esse tem que aumentar. Ou seja, a incerteza no momento linear cresce absurdamente. E se eu conheço o momento linear, o que é conhecer o momento linear? É o produto da massa pela velocidade. Ou seja, se eu conheço a velocidade da partícula com uma precisão grande, significa que ΔPx é pequeno. Se ΔPx é pequeno, ΔX aumenta para que esse produto dê da ordem de H barra. Ou seja, se eu conheço a velocidade da partícula com precisão, o momento, a incerteza na posição cresce absurdamente. Para que a gente chegue nessa expressão, ΔX e ΔPx são expressos em termos de desvio padrão. Tá? Isto aqui é conhecido na literatura como princípio da incerteza de Heisenberg. Princípio da incerteza de Heisenberg. Ou seja, eu nunca vou saber a posição e a velocidade de uma partícula simultaneamente com a precisão desejada. Se eu sei aonde a partícula está, eu não sei a velocidade dela. O erro na velocidade é muito grande. Se eu sei a velocidade da partícula, eu não sei a posição dela. O erro na posição se torna muito grande. Este é o princípio da incerteza, aplicado em escala atômica. Então, se eu sei onde está o elétron, eu não sei a velocidade dele. Se eu sei a velocidade do elétron, eu perco a informação de onde ele está. Esse é o princípio da incerteza. Bom, para falar de mecânica ondulatória, a gente vai precisar se estender um pouco mais. E como eu não quero interromper a explicação disso, eu paro a aula por aqui. Agradeço a atenção e a paciência de todos vocês e até o nosso próximo encontro. Obrigado.